Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Gilvaldo, nós estamos aqui por esse canal da Pibáguia, Primeira Igreja Batista em Aguiarnópolis, e queremos cumprimentar você que se ligou aqui para estudar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. Será um prazer estar compartilhando com você sempre da palavra de Deus aqui com os nossos irmãos, estudando Panorama do Antigo Testamento. Esse é um dos nossos cursos da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a Escola Bíblica da Pibáguia. E nós temos outro curso em andamento, que é o curso Crescer para Novos Decididos. Esse aqui, para você que já tem uma certa interação com a igreja e quer conhecer mais da palavra do Senhor. Nós já estudamos aí desde o Gênesis até o livro de Jó e hoje vamos fazer essa visão do livro dos Salmos. A visão panorâmica é uma visão um pouco distanciada dos pormenores do texto. Nós vamos ver o livro como um todo. Esperamos que essa seja uma lição proveitosa, abençoada, que você seja realmente muito enriquecido com o estudo dessa palavra do Senhor de hoje. Nós vamos orar nesse momento, peço a sua atenção, vamos nos concentrar e focar naquilo que é o recado de Deus para nós nesse instante. Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, pela palavra do Senhor e por nós, ó Deus, termos hoje o privilégio de podermos estudar essa palavra rica, viva e que tem uma mensagem profunda e transformadora. Eu agradeço por tudo, peço a tua direção, que o teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, nessas palavras e possam chegar a cada um de acordo com a necessidade de cada pessoa. Pelo nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Muito bem, vamos ao estudo. Olha só, o livro dos Salmos, Saltério, era como se chamava aí essa coleção de hinos lá na Bíblia hebraica, né? Saltério. O nome realmente significa isso, coleção de hinos, né? Em hebraico, Sefer Tehillim, livro dos hinos, livro dos hinos. É um repertório, uma coleção de orações de louvor a Deus que serviam para ser recitadas ou cantadas, né? Então, em momentos cantadas, em momentos recitadas, sempre focando em louvar a Deus e adorá-lo, né? Por isso, fazia parte dessa coleção dos Salmos, coleção de hinos, saltério. Bom, é o livro mais conhecido e amado do Antigo Testamento entre os cristãos. Nós, cristãos, somos às vezes mais tentados a focar no Novo Testamento, obviamente pela própria história de Cristo e dos apóstolos, mas o Antigo Testamento, às vezes, tem gente que escapa umas coisas ou outra, e a gente foca mais em algumas coisas, né? É notório isso, né? E o livro mais conhecido e amado entre os cristãos é, sem dúvida, o dos Salmos. Tá? Teve um grande impacto, ele tem ainda um grande impacto sobre o culto público. Quase todo culto nas igrejas se lê um salmo, né? E também na vida devocional privada, né? Talvez uma das devoções que as pessoas sempre têm de ler os salmos, né? Alguns até por superstição, né? Às vezes a gente chega na casa de alguém e está lá o Salmo 91, a Bíblia aberta no Salmo 91. Alguns até botam ali no meio de uma bandeja com sal, alho, e um monte de coisas assim. Tudo como se a letra é que protegesse a pessoa, mas todos têm essas devoções. Muita gente tem o Salmo 23 decorado, Salmo 91, outros salmos decorados para recitarem sempre em suas devoções privadas. Muito bom a devoção privada, muito bom os salmos para isso. Por quê? Porque as pessoas sentem
como sendo elas mesmas expressar os sentimentos que são expostos nos salmos. Salmos têm uma linguagem poderosa, uma linguagem dinâmica. O autor, ele fez questão de não ser ele próprio assim falando, né? Ele fala, ele escreve, mas é para que as pessoas que vão ler se expressem. Tá? Essa é uma das dignidades assim altas dos salmos, porque eles são escritos para o leitor, né? E o leitor expressar-se diante de Deus. E olha como ele consegue fazer isso, né? Os seus sentimentos, caro leitor, vai estar ali, né, em palavras que você vai só ler e estar realmente diante de Deus a sua alma, né? Vai estar diante de Deus todas as suas emoções e seus sentimentos. Né? Muito bem. A autoria dos salmos. Bom, 73 salmos são atribuídos a Davi. Mas essa atribuição é um pouco assim, duvidosa. Nem todos os salmos que são atribuídos a Davi, de fato, são de Davi. Alguns descrevem aí coisas que só aconteceram depois da morte de Davi. Então, tem muita coisa aí. Tem salmo atribuído a Moisés, salmo atribuído a Asaf, salmo atribuído a muita gente aí das escrituras. Tá? O que nós precisamos saber é que, além da questão de autoria, precisa saber quando é que foi organizado o todo do livro, né? Porque se tinha um salmo ou outro assim espalhado aí pela comunidade judaica, essa coleção só foi completada depois do período pós-exílico, seja aí pelo ano 500 antes de Cristo, aí assim, e até depois mesmo que foi organizado o livro dos Salmos. Vocês se lembram quando a gente estudou sobre Esdras, Neemias, a gente viu que nesses livros se estava substituindo aquela ideia de nação para a ideia de comunidade de fé, né? Uma vez que eles perderam o poder político, agora a comunidade de Israel estava centralizando toda a sua nacionalidade na ideia de culto, na ideia do culto. Então, nesse momento é que foi necessário organizar um saltério, organizar uma coleção de hinos, né, para serem recitados ou cantados durante os cultos públicos. Então, nesse momento é que vai se começar a se preocupar com essa coleção de hinos, né? No original, são 150 salmos, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, o Salmo 9 e 10 no original, eles formavam um só salmo. Por isso que na Bíblia Católica, às vezes, tem a partir de um determinado número, fica menos um, né, dos salmos na Bíblia evangélica, a tradução evangélica, né? Quando você vê, por exemplo, o Salmo 91 na nossa Bíblia, na Bíblia Católica é 90. Tá? E o Salmo 119 na nossa Bíblia é o 118 lá e assim vai, né? Então, por conta dessa questão, o Salmo 9 e 10 eram um só. Escapou também da questão católica o Salmo 42 e 43, que na Bíblia original era também um só. Tem uma coisa interessante, que são os Salmos 14 e 53, que são repetidos, são dois salmos, mas são repetidos, as mesmas palavras, a não ser no Salmo 14, né? No Salmo 14, tem o versículo 6, que não tem no Salmo 53, mas os outros são tudo iguais, os versículos, né? Aliás, é até bom a gente colocar aqui que de vez em quando a gente, pela tendência dos outros livros bíblicos, que são divididos em capítulos, os salmos não são divididos em capítulos, tá? É como o inário seu, né? Você não tem capítulo tal, né? Não, é o hino tal, o hino número tal. Então, quando você for falar salmos, o livro é salmos, no plural, tem um S depois, tá? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, aí você não diz capítulo tal, não. Você vai dizer, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, no Salmo, aí no singular,
dê número, aí você diz o número do salmo. Salmo número 23. Ou então só Salmo 23, tá? Que já vai entender que é o número do salmo. Beleza? Então, o Salmo 14 e o Salmo 53 são repetidos. E o Salmo 108, olha como é engraçado aqui essa questão aqui. Ele é uma junção dos versículos 7 a 11 do Salmo 57 e dos versículos 5 a 12 do Salmo 60. Então, pegou um pedaço de cada um e montou um novo salmo. Então, você vê como é que era feito essas questões aí, como foi colecionado os salmos, não é que foram pensados e feitos todos um por um, não. Foram pegos os salmos que o povo cantava e foi colocado num livro, como se a gente fosse fazer hoje uma lista de cânticos que a gente canta na igreja, né? E aí você faria ali um saltério, uma coleção de hinos, e cada um, para facilitar encontrá-lo, você dava um número. Tá? Então, vamos dizer que a gente tem um saltério como batistas, aliás, dois. Nós temos o cantor cristão e temos o inário para o culto cristão. Então, dois saltérios, duas coleções de hinos, dois inários. Então, ali você vai cantar um hino, aí você cita assim, vamos cantar o hino número fulano de tal do cantor cristão, né? E existem um monte de hinos que não estão nem no culto cristão, no cantor cristão, nem no inário para o culto cristão, o HCC nem no CC, né? Então, são hinos avulsos, cânticos que a gente canta aí, que são de vários autores contemporâneos, tá bom? Então, Salmos é o livro, salmo é cada cântico em particular, tá bom? Bom, o livro dos Salmos tem uma divisão feita desde a Bíblia hebraica. É o livro 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Não tem assim um número concreto de salmos em cada livro, não. São apenas uma divisão aí de estudo da Bíblia hebraica, né? E tem uma divisão temática. Tem vários salmos que são de lamentação, outros salmos são de louvor, outros salmos são de penitência, né, da pessoa arrependida, confessando seus pecados. Outros salmos são de ação de graças. Existem os salmos das subidas ou peregrinação, ou mesmo cântico dos degraus. Existem os salmos régios, os salmos de sabedoria e os cânticos de Sião, que exaltam Jerusalém, Israel e a nação judaica, né? Qual é a mensagem dos salmos? Olha, de uma maneira geral, sim, os salmos, eles têm uma mensagem centralizada na pessoa de Deus. Melhor que qualquer outro gênero bíblico, os salmos, eles trazem uma compreensão de Deus, que Deus existe, que se relaciona com as pessoas, do que qualquer outro livro que exista na Bíblia, tá? E o salmista os salmistas, né, têm uma compreensão clara de que estão falando com Deus. É uma coisa clara no livro dos Salmos. Eles não fazem nenhuma declaração teológica atual, mas sua centralização em Deus e no relacionamento do homem com Deus é altamente teológica. Então, preste atenção nesse detalhe aqui. Quando a gente fala aí em teologia, estamos falando da compreensão do homem de Deus. Tá? Então, quando os Salmos vai falar sobre Deus, ele revela aí muito de quem Deus é e de como ele é, e como nós devemos nos relacionar com ele. Então, é muito teológico também o livro dos Salmos. Tá? Então, cada área da nossa vida está relacionada com Deus e ele é visto como soberano de tudo. Essa é uma revelação que está presente claramente no livro dos Salmos. Bom, podemos dividir essa questão em duas mensagens. Primeiro, letra A soberania de Deus, sua fidelidade, sua promessa de aliança para com o seu povo. Isso é uma mensagem do livro dos Salmos. Aliás, essa questão de fidelidade de Deus está muito presente no livro dos Salmos. Tem mais de 70, parece-me,
citações a, a uma palavra em hebraico. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A palavra que é traduzida como fidelidade, né? Essa palavra que é traduzida como fidelidade. Então, é uma palavra, deixa eu ver aqui, a palavra Rezek, né? A palavra Ezek. Essa palavra, então, ela é muito repetida no livro dos Salmos e ela é uma palavra que expressa essa busca de Deus, resede, né? Expressa essa busca de Deus e como a pessoa encontra Deus. Deus é fiel. Deus não falha com as pessoas, né? Então ele é soberano, governa tudo, mas ele procura o homem, promete uma aliança ao homem e ele vai ser fiel a essa sua aliança. A palavra resede, então, ela tem mais de 130 vezes, olha só, né? Pesquisei aqui, mais de 130 vezes no livro dos Salmos. Tá? Ou seja, quase todo salmo tem essa palavra. Tá? Então, outra coisa importante é a responsabilidade ética do povo de Deus e como eles conectam a fé nele com a vida cotidiana. Tá? É uma mensagem importante do livro de Salmos, de responsabilidade ética. Nós ouvimos sobre Deus e temos uma responsabilidade em ser aquilo que Deus quer que a gente seja, né? De fazer o certo. Né? Então, como é que se relaciona isso na vida cotidiana? Isso os salmos falam muito, expressam muito em cada um dos seus hinos. Tá? Então, qual é a importância para nós do livro dos Salmos? Letra A. Os salmos incentivam seus leitores a louvar a Deus pelo que ele é e pelo que ele tem feito. Então, muito importante essa mensagem que está lá no livro dos Salmos. Então, você vai ver muitos chamados ao louvor, chamados à adoração, e sempre enfatizando quem Deus é e o que é que ele faz por nós. Letra B. Os salmos iluminam a grandeza de Deus. Olha só, um erro de português aqui. Iluminam a grandeza de Deus. Deus é grande. Nossos olhos é que não conseguem ver a grandeza de Deus, mas os salmos trazem assim, uma luz que aí mostra assim, um pouco da grandeza de Deus. Não tem como mostrar tudo, porque palavras humanas realmente não são capazes de mostrar tudo que Deus é. Tá? Os salmos, eles lembram a fidelidade de Deus em toda e qualquer circunstância. Fundamental essa questão aqui. Tá? Em toda e qualquer circunstância, a fidelidade de Deus é expressa. Os salmos lembram isso. Letra D. Os salmos lembram a centralidade da palavra de Deus, especialmente o Salmo 119, que é o maior da Bíblia, o maior texto da Bíblia. O Salmo 119, olha, tem coisas ali reveladoras sobre a palavra de Deus, sobre o que ela faz, sobre o que ela significa. É tudo realmente ali exaltando a centralidade da palavra do Senhor. Os salmos mostram Deus guiando o seu povo. Isso é outra coisa importante, né? Deus guia o povo. Os salmos mostram pessoas arrependidas que adoram a Deus e que tiveram suas vidas transformadas pela ação divina. Que palavra fantástica tem o livro dos Salmos. E por isso ele é tão querido e tão amado por todos nós. Você pode olhar os salmos e ver tantas mensagens lindas, lindas mesmo. Tem muitas coisas. Você pode fazer uma lista dos seus salmos prediletos. Tá? Fazer uma lista dos que você mais ama, né? Mais curte. Né? Claro, o Salmo 23 vai estar na mente de muita gente. Né? Eu separei aqui alguns, que às vezes não são tão comuns assim, mas são fantásticos também. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, né? Então, a diferença entre o ímpio e o justo. Tá? Você não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho.
nos seus conselhos. Você vai meditar na palavra de Deus, você vai meditar nela de dia e de noite e você vai ter seu caminho próspero e abençoado, né? Será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Mas tudo quanto fizer prosperará. Que coisa maravilhosa o Salmo primeiro. O Salmo 13, que é um clamor na aflição. Se você estiver aflito, passando por dificuldades, lê o Salmo 13. Lê o Salmo 13. Ele é fantástico. Ele vai ser a sua oração. Aliás, se você quiser orar os salmos, não tem problema não. Não é reza, não. Você vai orar a palavra. É claro que você não pode só repetir as palavras. Você tem que meditar naquelas palavras que você está ali lendo no livro, né? Você vai lendo e vai dizendo, meu Deus, é isso aqui mesmo, tá? Quero dizer para o Senhor, isso aqui que está na palavra de Deus aqui, e você repete, você faz a sua, ali a sua interpretação daquele texto, né? Faz a sua versão daquele texto e coloca diante de Deus. Salmo 30 é uma exaltação da vitória, você está feliz, exalte a Deus. Salmo 30, Salmo 40, esperança e livramento. Esperei com paciência no Senhor. Ele se lembrou de mim, ouviu meu clamor, me tirou de um charco de lodo, me pôs os pés sobre a rocha, colocou em meus lábios um cântico novo. Que maravilha, né? Salmo 51, salmo de arrependimento, de restauração. Eu acho bacana no Salmo 51 também essa restauração. Cria em mim um coração novo. Devolve-me a alegria da tua salvação, né? Que maravilha. Salmo 91, que segurança, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mesma coisa está lá no Salmo 46, Senhor, meu escudo e fortaleza, socorro presente na angústia. Salmo 121, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que maravilha, que currículo Deus tem, né? Ele é o Criador, ele é o sustentador de tudo. Então, é uma maravilha. Salmo 100, celebração, que convoca todos os moradores da terra, não só cristãos, não só judeus, mas todos os moradores da terra. É um salmo universal, para que esse nacionalismo idiota, né? A gente precisa celebrar a Deus, todas as nações, todos os povos. Deus comprou pessoas de todas as nações, de todos os povos. Ele não morreu só pelos cristãos ocidentais, nem só pelos judeus, né? A celebração é para todos, todos, todos. É a mesma coisa no Salmo 150. Todos que, quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, não é uma coisa de um povo, não é uma coisa de uma religião. A adoração a Deus é um imperativo para todos. O Salmo 119, que expressa esse valor da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. As maravilhas da lei de Deus, gente. Salmo 119. Para você ler e pensar em cada versículo desse salmo maravilhoso. E a Bíblia, gente. Isso é o Salmo. O livro dos Salmos é uma terapia. O livro dos Salmos é um despertamento. Você quer ter uma expectativa maravilhosa diante de Deus, comece a ler os Salmos devocionalmente. São 150 Salmos. Faça um desafio aí de 30 dias lendo os Salmos. Tá? Você vai ler aí diariamente, aí, em torno de 5 a 7 Salmos. E aí você vai ler completamente ele em 30 dias. Tá? Quando chegar no Salmo 119, você dá uma paradinha, lê o Salmo 119 aí de maneira mais lenta. Mas tem salmos aí que você lê 5, 6, 7, 8, 9, 10 por dia e não vai te cansar. Tá? Palavra do Senhor, poderosa, viva, dinâmica, que ela mesma preencha
todo o seu coração e toda a sua vida. E você tenha um excelente sábado, um excelente domingo, uma excelente semana, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Em nome de Jesus, amém.